O presidente Trump deu uma entrevista à Fox News ontem à noite, em que explicou o que está pensando agora e quais são os planos dele para resolver a guerra com o Irã e assumir o controle do Estreito de Hormuz. Mas o que ele não percebeu ali, ou com certeza não esperava, é que acabou revelando mais do que pretendia. E o que ele revelou, o que ele expôs, deveria preocupar todo mundo. Tem muitos problemas no que ele disse. A gente vai mostrar alguns trechos e comentar certos aspectos de formulação de política que aparecem ali. Nós dividimos essa entrevista em várias partes, porque tem muita coisa que você precisa observar com atenção. Se você assistir tudo de uma vez, pode acabar perdendo algumas dessas nuances. Então a ideia aqui é destrinchar mesmo, para mostrar por que eu estou tão preocupado e o que isso pode significar para o rumo que essa guerra pode tomar daqui para frente. Vamos começar, antes de tudo, pelo ponto em que ele disse: olha, eu vou falar sobre quais são os principais objetivos que ele tem para essa guerra. Seus objetivos são garantir que o Irã nunca tenha uma arma nuclear, manter o estreito aberto e enfraquecer as forças armadas iranianas. Dá para alcançar esses objetivos só com uma campanha aérea? Ou isso exige uma ação em terra? Olha, eu acho que agora eles estão praticamente acabados, para ser sincero. Se a gente saísse hoje, eles levariam uns 20 anos para reconstruir o que tinham. A única forma de negociar com esse tipo de gente é mostrando força. E a única força que conta é a força militar. E foi exatamente isso que a gente fez. Quer dizer, literalmente 2 dias atrás a gente tinha um acordo e eles quebraram. Como é que alguém pode levar a sério qualquer outra coisa dita no resto dessa entrevista, quando ele afirma que já cumprimos todos os objetivos agora? O Estreito de Hormuz está aberto? Pode parar a conversa por aí. A resposta é, sem dúvida, não. Então, com base em que ele diria que sim, que conseguiu. E olha, eu dou muito crédito ao Trey Yingst aqui. Eu critico bastante os repórteres da grande mídia, mas ele fez várias perguntas muito boas, e até algumas de acompanhamento. E as que ele fez ali foram realmente importantes. Você disse quais eram os objetivos no começo. Dá para alcançá-los só com poder aéreo, ou é preciso ter também uma presença em terra? E ele não respondeu. O presidente Trump não respondeu às perguntas difíceis que eram: dá para fazer só com ataques aéreos? Porque ele disse não, a gente já fez. Claro, isso lembra o que ele falou depois do segundo ou terceiro dia, que a gente basicamente já tinha vencido. Lembra disso? E que iríamos exigir rendição incondicional. Lembra? Pois é, ninguém quer que você lembre disso agora. E como a gente faz questão de dar contexto, vamos conferir rapidinho. Quais eram exatamente os objetivos dele no dia em que anunciou essa operação? Eram esses 5 aqui. Primeiro, vamos destruir os mísseis deles e arrasar completamente a indústria de mísseis. Ela será obliterada. Negativo, definitivamente não foi obliterada. Foi só parcialmente danificado, e isso já foi recuperado praticamente desde o começo. Mas a maior parte da capacidade, tanto o poder de mísseis quanto de drones, e também a capacidade de fabricá-los, continua praticamente intacta. Então isso é um grande fracasso. Depois ele disse: vamos aniquilar a marinha deles. Houve sim danos sérios, e havia mais de uma centena de navios, 150, talvez mais, que estavam na superfície, além de várias lanchas rápidas que foram destruídas. Mas as lanchas que realmente controlam o Estreito de Hormuz e que ajudam nas operações quando eles atacam alguns desses petroleiros, essas continuam totalmente ativas. E há literalmente centenas delas ainda escondidas, ou melhor, protegidas, em cavernas enormes ao longo do estreito. Então você não consegue alcançá-los. É a mesma coisa com a questão dos mísseis. Então isso é um fracasso. E eles ainda têm submarinos que nunca usaram até hoje, mas continuam operacionais. Terceiro ponto. Nós vamos garantir que os grupos terroristas aliados na região não consigam mais desestabilizar o Oriente Médio.
Pois é, isso claramente também falhou. Esses grupos continuam muito ativos. Você tem o Hezbollah, que agora está de fato num cessar-fogo com Israel. Mas eles travaram uma luta séria com Israel para impedir que o país tomasse o sul do Líbano. E claro, houve muitos ataques em direção a Beirute. Agora temos os Houthis, o Ansar Allah, no Iêmen, que estão à beira e já avisaram de que podem estar prontos para fechar o Bab al-Mandab. A gente tentou acabar com eles. O Biden, na verdade, tentou acabar com eles em 2023. O Trump tentou fazer o mesmo quando assumiu em 2025 no Mar Vermelho. Os dois fracassaram. E agora eles estão aí, ainda ativos. Então, quem acha que esses grupos não conseguem mais desestabilizar a região? Total engano. Número 4. Nós vamos garantir mais uma vez que o Irã não obtenha uma arma nuclear. Eles nunca vão ter uma arma nuclear. Bom, obviamente, eles nunca tiveram uma. Nunca tiveram desde o começo. E vamos mostrar aqui algumas coisas. Esse vídeo, Gary, tá um pouco fora de ordem, é da Tulsi Gabbard, de 2025. Foi em março de 2025, antes mesmo da Operação Martelo da Meia-Noite. Olha só o que ela disse naquela época. A comunidade de inteligência continua avaliando que o Irã não está construindo uma arma nuclear e que o líder supremo Khamenei não autorizou o programa de armas nucleares que ele suspendeu em 2003. Continuamos acompanhando de perto se Teherã vai decidir reautorizar esse programa. No último ano, vimos um enfraquecimento de um tabu que durou décadas no Irã sobre falar publicamente de armas nucleares. Então é basicamente isso. Eles estão falando sobre o assunto, mas não fizeram nada. A gente continua avaliando, como tem sido desde 2003, em todos os governos, inclusive no primeiro mandato do presidente Trump. Certo, bom, isso foi em março de 2025. E agora, dessa vez? Isso também é. Então, Tulsi Gabbard, em 2026, na verdade isso é em março de 2026, você pode ver pela data ali, ela disse que o Irã não reconstruiu seu programa nuclear depois dos ataques de 2025, o que, claro, contrariou o presidente Trump e acabou colocando ela em apuros na época. Mas olha só, em 2025 e em 2026, mesmo depois da Operação Martelo da Meia-Noite, o consenso da inteligência, e o Joe Kent confirmou isso no nosso programa, você viu ele dizendo isso na nossa frente, e ele estava no Odeni na época, ele disse que não existia um programa de armas nucleares. Então, quando o presidente Trump diz que esse era o grande objetivo, bom, isso não deu certo, porque nunca houve um problema a ser resolvido. Foi isso que ele disse. A gente vai ver mais sobre isso em um instante. E aí vem o ponto número 5. Para os membros da Guarda Revolucionária Islâmica, o presidente Trump declarou aquilo, não às Forças Armadas e toda a polícia. Eu digo aqui, nesta noite, que vocês devem depor as armas e terão imunidade total. Caso contrário, enfrentarão a morte certa. E acho que todos sabemos que não houve morte. Eles continuam muito vivos, muito ativos. Os líderes da Guarda Revolucionária ainda mantêm o controle no Estreito de Hormuz e têm aquilo sob firme domínio. A Marinha da Guarda Revolucionária, as forças terrestres, o próprio exército, todos continuam totalmente intactos. Na verdade, o número de mortos entre os membros das forças armadas deles é bem pequeno. Nós eliminamos mais 7 durante a noite, o que está gerando muita preocupação do lado iraniano e também muita raiva. Vamos falar sobre isso em um instante. Mas esses são os principais pontos que temos ali em relação ao presidente Trump, que os objetivos dele não foram alcançados, mesmo que ele tente dizer que foram todos cumpridos. Dá para ver claramente que não foram. Vamos em frente. Agora, essa foi uma das partes mais preocupantes, porque se ele afirma que praticamente atingimos todos os nossos objetivos lá, então essa próxima parte não faz o menor sentido. Ele foi questionado, e agora o que você vai fazer? Já tivemos 5 rodadas consecutivas de ataques com mísseis contra o Irã. 2 delas aconteceram hoje de manhã. A de hoje foi a 5ª.
Então Trey Yings perguntou para ele, para onde isso está indo? E vocês vão atingir algo essencial na área de energia iraniana? Estão considerando atacar alvos de energia ou outros locais? Energy targets or other locations inside of Iran? I'll save the energy targets for last. Vou deixar as metas de energia por último, mas no fim das contas, a gente vai atingir essas metas. Mas a gente vai atacar com força hoje à noite. Vamos atacar com força amanhã à noite. E vamos atacar com força de novo na noite seguinte. E aí, na semana que vem, a coisa fica bem pior para eles. Porque na semana que vem as usinas de energia. Na semana que vem as pontes. A gente vai destruir todas as usinas deles. Vamos destruir todas as pontes, a menos que eles sentem para negociar. Unless they get to the table and negotiate. Certo, vamos começar pela última parte disso. A menos que eles se sentem à mesa para negociar, porque tudo que foi feito até agora, aparentemente, é para forçar que isso aconteça. Mas eles já estavam na mesa o tempo todo. Estiveram lá entre 2013 e 2015. Continuaram lá durante todo aquele período, inclusive enquanto o acordo nuclear, o JCPOA, ainda estava em vigor. E continuaram depois disso. Durante o governo Trump, lembra quando ele saiu do JCPOA em 2018? Ele disse que era para conseguir um acordo melhor. Eles chegaram a conversar, mas não deu em nada. No governo Biden, durante os 4 anos de mandato, eles também estavam na mesa, só que nada aconteceu. Aí o presidente Trump volta ao poder e, de novo, em 2025, eles estavam na mesa quando a gente atacou. Em 2026, eles estavam na mesa quando a gente atacou. Durante o período de cessar-fogo aqui, eles também estavam na mesa. A gente não fez um acordo até que finalmente fez. Com o memorando de entendimento, a gente finalmente assinou. Desde então, eles têm estado na mesa. A gente só não gosta do que eles estão dizendo. Então, quando o presidente Trump fala todas essas coisas para empurrar eles para a mesa, para fazer eles irem para a mesa, isso não é verdade. Vamos traduzir isso para uma linguagem real. Ele quer pressionar eles para a mesa para que se rendam, para que simplesmente façam o que ele mandar. É isso que ele quer dizer quando fala que quer que eles venham para a mesa de mãos vazias e com uma caneta só para assinar o que colocarem na frente deles. Isso não vai acontecer. E dá para ver, naquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, que ele basicamente disse que a gente já venceu. A gente já atingiu nossos objetivos. Então por que você faria qualquer uma dessas coisas? É óbvio que isso é irracional. É ilógico. Então você não faria. Ou seja, ou isso é uma mentira, ou a outra explicação não faz sentido. Mas as duas não podem fazer sentido ao mesmo tempo. É impossível. E esse é o primeiro grande sinal de alerta. O segundo grande alerta é o que ele realmente está falando em fazer, porque nós temos capacidade para isso. Temos sim nossos mísseis de longo alcance JASSM, os mísseis de cruzeiro Tomahawk, os ATAC-MS, os HIMARS, os SM-2, os SM-3 e várias outras categorias de mísseis ar-terra, entre outros. Temos muita munição que podemos usar aqui. Para realmente fazer o que ele disse, nós temos plena capacidade de atingir os alvos que queremos. Alvos de energia, pontes, refinarias, plantas de operação de petróleo, o que for. Quero dizer, a gente literalmente pode atingir qualquer alvo que quiser, porque as defesas aéreas e antimísseis deles não são suficientes para derrubar nossos mísseis ofensivos. Então sim, a gente poderia fazer isso. Mas por que faríamos? Agora, se ele acha que isso foi uma situação isolada, em que eles estavam ali no chão, parados, como era o caso da Síria antigamente, e que a gente poderia simplesmente ir lá e atacar o que quisesse, sem que eles pudessem reagir, então, tirando a questão moral por um instante, seria possível fazer. Porque aí não haveria custo. Mas esse não é o caso. E eu nunca deixo a moralidade de lado. Só isso já mostra que não faz sentido realizar muitos desses ataques, porque a maioria desses alvos são civis. Mas a gente fala sobre isso outro dia. A questão agora é, qual seria a reação? E a gente sabe exatamente qual seria, porque o Irã já deixou isso bem claro, repetidas vezes. Eles disseram que se você atingir esse tipo de alvo,
eles vão atingir os mesmos tipos de alvos em você e nos seus aliados na região, e de forma proporcional. Se você atacar as usinas de dessalinização deles, o que o Trump já chegou a mencionar, ou qualquer outro desses alvos, eles vão responder atingindo os mesmos tipos de alvos dos seus aliados. E nos últimos dias, eles mostraram que têm uma precisão impressionante. Eles acertaram exatamente o que miraram. E tem saído muita imagem de satélite mostrando isso, inclusive nas nossas bases no Kuwait e na base naval no Bahrein. Você vê que eles acertam bem no meio dos prédios. Acertam bem no meio de alguns dos nossos lançadores. Acertaram alguns HIMARS outro dia. Eles conseguem atingir qualquer coisa em que atirem. Então o presidente Trump precisa entender, se ele autorizar isso, está literalmente assinando a sentença de morte dessas instalações do nosso lado. E mesmo assim, isso não vai mudar o controle do estreito, porque essas coisas não são o que dá controle do estreito para o Irã. São outras coisas. São aquelas instalações subterrâneas. São aquelas lanchas rápidas, espalhadas por centenas de quilômetros ao longo da costa iraniana. E a gente não tem como parar todas elas. E claro, tem os drones, que eles podem lançar de praticamente qualquer lugar, até de artilharia. Eles ainda não fizeram isso. Mas tem todo tipo de opção. Esses alvos que ele está falando em atacar vão punir o povo e causar um grande dano à economia iraniana e a tudo mais. Mas isso não vai afetar a capacidade deles de controlar o Estreito de Hormuz, nem vai impedir que eles possam revidar. Então isso é irracional, além de ilógico. Mas é irracional porque, na prática, você está assinando a sentença de morte dos nossos aliados e dos nossos recursos na região. E ele continuou. Vamos para o próximo trecho aqui. Acho que esse é o primeiro de alguns. A gente vai falar sobre negociações agora. E você vai ver algumas declarações bem contraditórias feitas pelo presidente Trump. Por um lado, ele diz que acha que o Irã ainda quer fazer um acordo, que acredita que é possível. Mas, ao mesmo tempo, ele meio que dá a entender que, na verdade, não há acordo possível. Eu acho que eles não têm escolha. Por que que ainda não fizeram isso? Eu acho que se eu não estivesse fazendo do jeito que estou, eles nunca teriam fechado um acordo. Eles nunca teriam feito um acordo com o Obama. Aquele acordo foi o pior. O que eles assinaram era um pedaço de papel sem valor. O que eles assinaram com o Obama era um papel sem valor, que levava direto a uma arma nuclear. E o que eu tenho é um muro. Não vai haver arma nuclear. Eu nunca vou assinar. E, quando você mencionou as três coisas, de longe, a mais importante é que eles não terão uma arma nuclear. Então, a gente já tinha falado sobre isso. Eles não tinham uma arma nuclear antes disso. Ele disse que todo esse acordo com o Obama era um pedaço de papel sem valor. Na verdade, ele disse, nesse e em vários outros casos, que aquilo era um caminho para a bomba nuclear. Mas será mesmo? Agora, se eu voltasse e te mostrasse alguns documentos do governo Obama dizendo que o acordo estava funcionando, você ia dizer tanto faz. O próprio Trump diria tanto faz, que isso não importa, porque ele age por interesse próprio. Mas e se fosse outra pessoa? Vamos dar uma olhada nisso. Lembra que eu falei que a gente saiu desse acordo em 2018, em maio de 2018, para ser exato. Essa declaração específica do Departamento de Estado do governo Trump, se eu não me engano, é de março de 2018. Este é o relatório de 2018 sobre adesão e conformidade com o controle de armas durante o governo do presidente Trump. Agora deixa eu te mostrar o que tem nele, porque é realmente muito revelador. Acho que eu tenho aqui. Essas foram as conclusões sobre a República Islâmica do Irã. No fim de dezembro de 2017, o Irã continuava cumprindo seus compromissos nucleares sob o Plano de Ação Conjunto Global, o JCPOA. Embora as principais limitações previstas nesse acordo comecem a ser flexibilizadas ou a expirar em 2026 e 2031, os compromissos do Irã de permitir uma verificação e monitoramento ampliados pela Agência Internacional de Energia Atômica
especialmente dando acesso mais amplo a informações e locais sob o protocolo adicional e o código modificado. Enfim, não precisa se preocupar com isso. E de não realizar certos trabalhos que possam contribuir para o desenvolvimento de uma arma nuclear continuam em vigor por tempo indeterminado. O que isso mostra é que tudo estava funcionando bem. Eles estavam em conformidade e tudo até o ano de 2026 não teria problema algum. Continuavam trabalhando com os inspetores da AIEA e continuavam sem realizar certos tipos de trabalho que poderiam contribuir para o desenvolvimento de uma arma nuclear. E isso estava acontecendo de forma contínua, sem prazo para acabar. O próprio presidente Trump disse, e a administração dele confirmou, que o acordo nuclear, o JCPOA, estava funcionando e que eles não estavam trabalhando para desenvolver uma arma nuclear. A Tulsi Gabbard, em 2025, confirmou a mesma coisa. E em 2026, antes e depois da Operação Martelo da Meia-Noite, ela reafirmou exatamente isso. Categoricamente, isso é uma mentira. Então, quando o presidente Trump, repetidas e repetidas vezes, diz que o acordo nuclear, o JCPOA, não estava funcionando e que ele nos salvou daquilo, na verdade ele nos salvou de algo que, segundo ele mesmo, estava funcionando. É isso que a gente precisa reconhecer. A gente precisa entender que toda vez que ele repetia esse comentário sobre o JCPOA, é uma mentira desmentida pelo próprio Departamento de Estado e pelo próprio diretor de inteligência nacional dele, tanto em 2018, no primeiro mandato, quanto em 2025 e 2026, neste mandato. Então, olha, se a gente parar por aí, já temos um problema enorme. Porque ou estamos falando de um mentiroso absolutamente maníaco, incapaz de dizer a verdade, ou há algo cognitivamente errado, e ele simplesmente não consegue identificar o que é verdade. Eu não sei qual dessas coisas é, mas veja bem, preto no branco, o que ele disse era falso, e a própria administração dele mostrou ao longo de todos esses anos. Nunca foi verdade. Não é verdade agora, e não vai ser verdade depois. Mas aí a gente tem outros problemas aqui. E tem uma coisa boa para o Trey East, ele fez uma das perguntas mais importantes. Agora, a situação mudou em relação ao começo, quando essa guerra começou. Por que foi preciso começar a guerra agora? Teve todo tipo de justificativa. E o Rubio, lá no início, disse que era porque havia um problema, que o Irã representava, quer dizer, que havia uma ameaça iminente. E essa ameaça iminente era de que Israel ia atacar. E bom, a gente não podia permitir isso, porque aí seríamos atacados de volta. Aí eles disseram, espera, não podemos dizer isso em voz alta. Então tá, eu sei, vamos voltar para o Steve Witkoff. O Witkoff disse que eles estavam há 2 semanas de ter uma bomba nuclear. Mesmo o presidente Trump tendo dito que a Operação Martelo da Meia-Noite acabou com isso e que eles não tinham mais capacidade nenhuma. Mas enfim, nesse trecho de áudio aqui, você vai ouvir de novo uma mistura de coisas que são logicamente impossíveis de serem verdade ao mesmo tempo. Mas ele fala assim mesmo. Bom, foi específico no sentido de que isso simplesmente nunca para. E eles vão continuar. Eles queriam uma arma nuclear. A gente sabia que eles queriam uma arma nuclear. Se eles tivessem uma arma nuclear, Israel não existiria. Olha, eles disseram que não queriam uma arma nuclear. Eles dizem isso, mas tudo o que dizem é mentira. Eles mentem. Eu nunca vi nada igual. Eles também saem dizendo, nunca falamos sobre nuclear, e a gente fica numa sala por 5 horas. E é só disso que a gente fala. Aí eles saem e dizem que o assunto nuclear nem foi discutido. Tudo foi discutido, até a exaustão. Eles teriam uma arma nuclear em 2 semanas. Se a gente não tivesse usado os bombardeiros B-2, se não tivéssemos bombardeado os locais nucleares deles, os 3 locais nucleares. E tem outro que estamos observando agora, como você sabe. Estamos de olho em Pickaxe, porque alguém disse que é uma pequena atividade lá. Você sabe, a gente tem câmeras, a força espacial.
Temos câmeras que conseguem ler o crachá. Elas conseguem ler o seu nome, provavelmente Mohammed. Conseguem ler o seu nome num crachá, do espaço. E toda a área de Pickaxe, assim como as outras 3, está coberta. Mas, especificamente em Pickaxe, se eles fizerem qualquer movimento, a gente age imediatamente e faz o que for preciso. Mas eles não fizeram. Foram completamente dizimados. But they haven't. They were so decimated. Eles estavam tão dizimados, ele disse, que não conseguiam fazer nada. Não conseguiam tirar nada de lá. Não tinha problema nenhum. Mas aí, de novo, você ouve o Trey Hinks tentando várias vezes perguntar, mas o que levou à guerra? E ele respondeu, bom, foi específico no sentido de que não foi específico. Não havia nenhuma inteligência. Pelo menos ele não repetiu aquela outra mentira que eles contavam, de que faltavam 2 semanas, embora ele meio que tenha deixado isso escapar em algum momento. Como eles poderiam estar a 2 semanas de distância? Como alguém pode dizer no mesmo trecho que eles estavam a 2 semanas de uma arma nuclear e logo depois afirmar que por causa do que ele fez em 2025, ele os dizimou? Que temos imagens de satélite mostrando isso, e que eles não conseguem mover nada, não conseguem fazer nada. Mas ao mesmo tempo, dizer que estavam a 2 semanas. Mas sabemos, nido é, se o obith é Hesreinzen. It's not, obviously, it's irrational. They couldn't have been 2 weeks from a nuclear weapon. Eles não podiam estar a 2 semanas de ter uma arma nuclear, quando o senhor afirma que tudo estava sob os escombros de 3 encostas diferentes. Então, qual é a verdade, senhor presidente? O senhor teve sucesso na Operação Martelo da Meia-Noite? Destruiu totalmente a capacidade deles? Ou eles estavam a 2 semanas de conseguir? Porque as duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. E não são. A gente sabe, com total clareza, que não havia nenhum programa de armas nucleares. Em 2018, 2025, 2026, durante a Operação Martelo da Meia-Noite. Isso foi confirmado pela comunidade de inteligência. Foi confirmado pelos militares. Não havia programa de armas nucleares. Portanto, foi uma fraude completa que deu início a essa guerra. É um fato. Pela própria boca do presidente Trump, ele revelou que era uma mentira. Não havia nada. E mesmo quando foi pressionado sobre isso, ele nem conseguiu inventar uma explicação. Ele só disse que foi algo meio vago. Mas especificamente, o que levou você a agir no dia 28 de fevereiro de 2026? Alguma coisa fez você pensar, agora é a hora. Não havia nada, pelo menos nada que ele esteja admitindo. Claro, isso aumenta a chance de que o que Joe Kent disse na carta de renúncia seja verdade, que foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quem convenceu Trump a fazer isso, que ele vendeu a ideia de que seria algo rápido e fácil. Isso chama a atenção da liderança sênior, porque esse era o ponto central. E de fato tivemos alguma confirmação disso. Sabemos que o lado israelense disse algo como, olha, temos informações de inteligência confiáveis de que o líder supremo vai estar nesse local, com esse comandante, nesse horário, e temos condições de eliminá-lo. Precisamos agir agora. É por isso que ele não vai admitir isso. Mas agora a gente sabe, e isso é informação pública. Então vamos deixar claro qual é a realidade. Não tinha nada a ver com armas nucleares. Ele simplesmente não pode dizer a verdade, porque isso mostraria que o motivo para ir à guerra foi injusto, só porque o líder supremo estava num determinado local. Então fomos para a guerra por causa disso. Assassinamos ele, a família dele e vários outros generais, e no fim das contas, eles só substituíram todo mundo e seguiram em frente. Essa é a realidade, pessoal. Então, quando vocês assistirem essa entrevista, não escutem só o que ele disse. Lembrem também do que a gente já descobriu sobre o que realmente aconteceu e sobre o que não aconteceu. E agora você começa a ver toda essa estrutura balançando, ficando instável, porque ela simplesmente não se sustenta diante da verdade e da realidade. Mais uma coisa. Agora ele meio que está falando sobre onde a gente está nesse momento, porque ele está ali se debatendo, tentando achar algum jeito de sair dessa situação. E, ironicamente, antes mesmo de eu te mostrar o próximo trecho, olha só,
Ele podia ter seguido o plano de recuar, aquele que a gente vem defendendo há meses aqui. Era só recuar. Ele até mencionou isso antes. Disse algo como, eu já acabei com eles. Vai levar décadas para se reconstruírem. Ele já tinha dito isso antes. E aquela era a oportunidade perfeita para simplesmente dizer, foi isso que a gente fez. A gente conseguiu. Pronto. Sai de cena. Acabou, missão cumprida. O estreito teria reaberto. O fluxo de petróleo, gás, alumínio, enxofre, tudo isso. Tudo que a economia global precisa desesperadamente agora teria voltado a circular. Ou então, dava para simplesmente fazer o que a gente disse no memorando de entendimento quando vocês finalmente conseguiram aquilo. Isso também teria funcionado, porque já estava abrindo a base. Tinha chegado a mais ou menos um terço. Tudo que vocês precisavam fazer era nada, e ele continuaria abrindo. Talvez agora já estivesse em mais de 50%, talvez 75%. Mas agora está em zero. Porque a gente quis colocar ali um elemento irracional. Não fazia o menor sentido achar que isso daria certo. Não havia nada a ganhar tentando incluir um corredor sul nas águas de Omã, porque o que aconteceu foi exatamente o que todo mundo podia prever. O Irã dizendo, não, esse não é o memorando de entendimento. Nós temos controle administrativo, e se vocês tentarem violar isso, vamos resolver com as nossas forças militares. Aí o presidente Trump declarou que o cessar-fogo tinha acabado, e agora estamos aqui, depois de 5 rodadas seguidas de ataques. E além desses ataques, também impusemos um bloqueio, e o Trey Yingst perguntou a ele sobre isso. Os rastreadores de dados de navegação mostram que apenas 10 navios passaram pelo Estreito de Hormuz na segunda-feira, menos de 10% do que normalmente atravessa essa rota marítima tão importante. Quando você diz que o estreito está aberto, o que exatamente quer dizer com isso? Está aberto, se as pessoas quiserem passar por lá. A gente não está abrindo para Irã. Esse é o único caso em que está fechado. Está fechado para o Irã, tanto para a entrada quanto para a saída. Mas agora está aberto. Muita coisa aconteceu, Trey, nos últimos meses. Estão construindo oleodutos e estamos criando ótimas alternativas, incluindo o Texas e o Alasca. Certo, vamos falar primeiro dessa última parte e depois eu volto para a parte anterior dessa declaração. Sim, a gente está fazendo outras coisas. Estamos construindo oleodutos, estamos fazendo projetos no Alasca, estamos fazendo coisas no Texas. Mas o que isso tem a ver com o Estreito de Hormuz, pessoal? A gente precisa que essa rota marítima esteja aberta hoje. Hoje. Você está falando de algo no Alasca e no Texas. Dá para mandar alguns navios para buscar petróleo em outro lugar do mundo que não esteja bloqueado e tentar fazer algum processamento por lá. Mas isso não acrescenta nenhuma gota de petróleo no mercado internacional. Tudo isso só faz mudar o problema de lugar. Só isso. A gente precisa de algo que realmente abra o Estreito de Hormuz e libere o fluxo por ali, porque é isso que está travado. E aí, de novo, ele vai mentir. E sobre os oleodutos. Tudo bem, talvez façam alguns oleodutos. Mas primeiro, um oleoduto pode ser destruído por um drone a qualquer momento ou por um míssil. Então, a menos que ele seja enterrado bem fundo, o que levaria anos para construir, isso não vai ajudar a gente tão cedo. Ou seja, nada disso tem relevância para a questão de o estreito estar aberto ou não. Ele disse que o estreito está aberto. Está aberto para qualquer um que quiser sair. Foi isso que ele disse. Qualquer um que quiser sair. Mas será mesmo? Essas são informações de hoje de manhã, do relatório de Hormuz. Apesar de 2 porta-aviões americanos com forte cobertura aérea, os Estados Unidos não conseguiram manter aberto o principal desvio de petróleo do Golfo. O porto de Fujairah praticamente parou de operar, tirando cerca de 6 milhões de barris de petróleo do mercado global. Os dados mostram que menos de uma dúzia de navios visíveis cruzaram o Estreito de Hormuz em 24 horas, contra os cerca de 130 que passam normalmente por dia. Todos usaram o esquema de tráfego do Irã, nenhum de forma ilegal.
Nenhum usou a Rota Sul apoiada pelos Estados Unidos pelas águas de Omã. E agora você vê ali, eles estão falando de Fujairah. Esse é o porto aqui, nessa cor meio roxa. É isso que foi fechado agora pelo lado iraniano, porque eles disseram, é assim? Vocês querem reativar o bloqueio? Então a gente também vai reativar o nosso, mas vamos ampliar. Dá para ver ali, Fujairah, naquela península que avança junto com Omã. Se você descer um pouco mais, dá para ver, se conseguir ler aí na sua tela, Fujairah na parte de baixo, e essa área roxa agora vai além disso. E o motivo é que ali passava um oleoduto de desvio, por onde parte do petróleo do Conselho de Cooperação do Golfo estava evitando o estreito e saindo pelo Golfo de Omã. O Irã fechou isso também. Então agora que eles ampliaram o que fizeram, muito bem, presidente Trump. Então o seu bloqueio acabou ampliando o bloqueio e reduziu ainda mais em relação ao período do bloqueio anterior que a gente já tinha. Ou seja, agora as coisas estão ainda piores. E olha só, isso aqui foi fornecido pelo Matt Bracken. Eu tirei isso do site dele. Crédito merecido aí, Matt. Desculpa, esqueci de te dar o crédito no trecho anterior. Mas aqui dá para ver que não é só o estreito que está fechado agora. O Bab al-Mandab e o canal de Suez também podem ser incluídos no bloqueio, porque eles estão trabalhando junto com o lado iraniano. Eles disseram que se forem tomadas aquelas ações de que o presidente Trump falou antes, sobre atingir fontes de energia e tudo mais, então o Irã respondeu, pois é, e nós vamos fechar o Bab al-Mandab. E com o Ansar al-Islam, eles podem até fechar também o canal de Suez. Então, mesmo isso poderia ser bloqueado, e aí seria uma catástrofe total. Nesse ponto, é praticamente certo que teríamos uma depressão econômica global, e a gente não ficaria imune a isso. Ou seja, toda vez que ele tenta parecer durão e fazer algo a mais, ele acaba piorando as coisas para o nosso lado. E essa é a parte mais estranha. Tudo isso até agora já é estranho. Mas vamos mais um pouco. Agora ele vai falar de novo sobre... Vamos voltar à parte das negociações. Eu já mostrei que ele foi contraditório antes. Dessa vez é ainda mais forte. Porque nesse mesmo trecho, ele vai dizer que vai negociar e ao mesmo tempo que não vai negociar. Porque eles são mentirosos e tudo mais. Você não pode negociar com eles. Mas ele ainda assim vai negociar. Eu conheci o primeiro grupo por um tempo, e eles eram maus, e não estão mais entre nós. Conheci também o segundo grupo, um pouco melhor, e eles também eram maus, e não estão mais entre nós. E o terceiro grupo? Tem gente ruim ali, gente muito ruim. E eu acho que são eles que estão impedindo um acordo. Então você está negociando com as pessoas erradas? Olha, agora eu não quero negociar. Eu disse, vamos parar de negociar. 3 dias atrás, a gente tinha um acordo. Quando foi a última vez que você falou com algum representante iraniano? Bom, eu não falei pessoalmente, mas digamos que meus representantes falaram. Eu não falei com eles, mas meus representantes sim, ao longo de, na verdade, faz 1 hora. E qual foi a mensagem passada? Eles querem fazer um acordo, mas toda vez que fazem um acordo, eles quebram. Eles não querem morrer. Ninguém quer morrer. Foi mais ou menos 1 hora atrás. E qual foi a mensagem que foi passada? É melhor você fazer um acordo. Do contrário, não vai sobrar ninguém. É melhor você fazer um acordo. Eu não quero fazer um acordo. Eu não quero falar com ele. Eu quero falar com ele. Eu falei com ele há 1 hora. Que diabos, cara? Quem consegue lidar com isso? Quem consegue trabalhar assim? Entenda, o mundo inteiro tá vendo isso. Tá tudo aí, público, para todo mundo ver. E claro, o pessoal nos círculos diplomáticos também sabe. Eles conversam entre si. As pessoas sabem o que está acontecendo. E elas veem o que está acontecendo com os Estados Unidos agora. Parece que não tem nada racional. Nada lá em cima. E seja falando do secretário da Guerra, Pete Hegseth, do secretário de Estado, Marco Rubio, do próprio presidente Trump ou do Scott Bessent, quer dizer, todos eles estão tentando fechar um acordo. A gente está tentando resolver isso de forma direta e aberta.
We trying to make a deal, we're trying to get the strait open with it, instead we add more sanctions in, even though Em vez disso, a gente coloca mais sanções, mesmo sabendo que isso também faz parte do memorando de entendimento que a gente violou, porque era para ter removido as sanções. A gente até tirou por um tempo, depois colocou de volta, e agora ainda adicionou umas novas, só para mostrar como somos duros, garantindo de vez que eles vão negociar com a gente. Aí você diz que quer negociar com eles, que é melhor eles negociarem, mas não existe negociação. A gente não quer negociar, a gente quer que eles se rendam. E tudo bem, você pode querer o que quiser o dia inteiro. Eu também posso querer um iate enorme, sabe? Um iate de uns 30 metros, colocar ali nos fundos, mesmo sem ter água. Eu não tenho acesso a nenhum porto, mas eu posso querer. Tudo bem, ou se eu fiz qualquer coisa, tudo certo. Você tem dinheiro para bancar isso, mas consegue realmente colocar em prática? Se a resposta for não, então isso fica só no mundo da fantasia. É aí que a gente está agora. Você não pode dizer, eu quero que eles façam isso, quando já ficou provado. Pensa bem nisso agora. A gente tentou. Acho que da última vez que o professor John Mearsheimer esteve no nosso programa, ele meio que dividiu isso em 3 fases. Ele disse que a primeira parte, mais ou menos o primeiro terço, foram 40 dias de bombardeio. Depois, tentamos alguns meses de bloqueio. E depois tentamos o memorando de entendimento. E ninguém sabe direito o que estamos fazendo agora. Mas foi isso que tentamos. Agora estamos tentando uma combinação da primeira e da segunda fase. Então voltamos à campanha ativa de bombardeios. Acho que foram 5 rodadas seguidas em 4 dias. E agora temos um bloqueio. Ou seja, o que não funcionou antes, estamos tentando de novo, só que em combinação, mas nem tanto quanto antes. E o Irã tem mais influência do que tinha antes. Ainda tem cartas para jogar. E além de tudo isso, ainda estão tentando sustentar essa ideia de que eu vou conseguir o que quero. Que eu quero isso, e por isso quero que eles venham para a mesa e se rendam. Mas eles não vão. E a cada dia, a gente continua fazendo a mesma coisa. E agora, se a gente fizer o que ele disse antes, em um daqueles outros trechos, e expandir isso para o sistema de energia, aí sim estaremos praticamente garantindo uma depressão econômica para o nosso país. E isso não vai abrir o estreito. Isso não vai forçá-los a se render, porque eles têm todas aquelas cadeias de montanhas. Eles esconderam todos os seus recursos debaixo delas. Conseguiram se proteger com isso. E é um país do tamanho de boa parte da Europa Ocidental. A gente não tem bombas suficientes para destruir tudo. Simplesmente não temos essa capacidade. O Trey Yingst perguntou para ele, dá para vencer só com bombas? Ele se recusou a responder. Eu respondo por ele. Não dá. Mesmo que a gente tivesse essa fantasia de usar tropas terrestres, como o general Clark falou outro dia. Vamos tomar a ilha de Karg. O general Kellogg também. Vamos tomar a ilha de Karg. Isso só serviria para cutucar ainda mais o vespeiro. E mesmo que a gente conseguisse tomar, isso não teria nenhum impacto no controle do estreito. Ou seja, não serviria para nada, além de fazer muitos americanos morrerem. Mas nada disso vai forçar o Irã a se render, que é o objetivo final que o presidente Trump quer alcançar. E ele está usando o poder militar de verdade para conseguir o impossível, ou pelo menos tentar conseguir o impossível. Isso não vai acontecer, gente. Então, onde é que isso nos deixa? Onde é que isso nos deixa? Isso nos deixa com alguém irracional no comando do nosso governo. E ele é apoiado por outros líderes que também estão dispostos a seguir nessa linha. Ninguém está dizendo não para ele. Ninguém está se levantando. Ninguém está pedindo demissão. Ninguém está dizendo que isso não pode acontecer. E se a gente continuar por esse caminho, isso vai destruir o nosso país como ele tem existido, pelo menos na forma em que tem existido, e vamos arrastar nossos aliados junto com a gente. Ninguém está dizendo isso para ele, mas é para lá que estamos indo. Ou ele vai ter que fazer um daqueles recuos famosos dele. E olha, eu nunca rezei tanto por um recuo como estou rezando agora. Para sair dessa, ele teria que voltar para o plano de recuar e se afastar.
É a única coisa que pode evitar a maior catástrofe que o nosso país já enfrentou em séculos. Quero dizer, quando foi a última vez que algo tão grave aconteceu? A própria Grande Depressão foi terrível. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram ruins, mas vencemos as duas e superamos a depressão. A gente nunca esteve numa situação como a que pode estar vindo aí, em que o nosso exército mostra ter grandes limitações, incapaz de fazer o que queremos e ainda por cima enfrentando uma catástrofe econômica que deixaria 1929 no chinelo. É para lá que estamos indo, se não fizermos mudanças grandes e rápidas. Vamos ver se fazemos. A gente vai continuar acompanhando isso para você. A gente volta aqui em mais ou menos 14 minutos. O coronel Doug McGregor, pode acreditar, tem muita coisa para dizer sobre esse assunto e vários outros. Ele vai comentar o que está acontecendo em outras áreas da diplomacia e também o que os iranianos estão dizendo. Você com certeza não vai querer perder. Isso vai ser ao 12:30. E depois à tarde, a gente vai falar mais sobre o que está acontecendo com essa campanha de bombardeios, com o comodoro aposentado Steve Jeremy. Também imperdível. 2:30 da tarde, hoje. A gente se vê lá, no Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não fico tentando convencer você a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações, mas tem um jeito de nos ajudar. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.